Você consegue congestionar um ambiente, sua casa, seu lar. Sabe por quê, irmãos? Porque você perdeu essa conectividade, você não está entendendo a vida espiritual. Você está lendo a Bíblia, mas é com a alma. Ela não se torna vida dentro de você, por quê? Porque a intuição, a consciência, a comunhão está bloqueada. Você tem que pedir ao Senhor hoje: Senhor, quebra toda essa barreira. Me liberta dessas prisões que o inimigo colocou na minha mente. Como eu disse ontem para vocês, as batalhas mais difíceis que nós travamos está na área da nossa mente. Acontece aqui dentro. Aqui que se estabelece a guerra espiritual. Muitas doenças que você sente no seu corpo têm a ver com a sua mente. Todos nós, irmãos, sofremos de ansiedade. Então, todas as coisas decorrem da mente. Se eu não sou filho de Deus, não quer dizer que eu não vou ter problema de saúde. Porque eu sou carnal. Na vida eterna eu não vou ter mais. Agora eu sou carnal. Mas o problema que eu tenho, Deus quer que eu tenha um propósito de me amar. Ele quer ver como que eu supero a doença, o problema. É o espinho na carne de Paulo. Agora, quem não é filho de Deus tem os problemas de saúde, psíquicos, depressão, e corre no médico e no psicólogo. Mas não entendem o propósito espiritual que Deus tem. Portanto, as pessoas acreditam no natural, no plano do homem, enquanto o Filho de Deus tem uma visão infinita, vamos dizer assim, sobrenatural. Eu, você, todos nós, certo? Isso faz parte da insegurança que nós temos na nossa própria carne. A Bíblia não condena a ansiedade, a Bíblia condena você andar. Não andeis ansioso. É quando a ansiedade torna um caminhar, uma vida. A gente tem as inseguranças, os nossos medos, faz parte até mesmo da nossa estrutura de personalidade. Nós somos pessoas frágeis. Todos nós sentimos medo. A única pessoa que não tem medo é Deus. E quem acha que não tem medo é porque está com medo de dizer que tem medo. Então, irmãos, irmãs, deixa eu dizer para vocês. Eu não estou condenando ninguém. Porque em muitos momentos da nossa vida a gente sente sim essa ansiedade. Eu estou falando contra o transtorno. É aquilo que está te esmagando, te limitando. É aquilo que está te escravizando. É aquilo que te tira a paz. É aquilo que está colocando a sua fé como um pó, tornando ela como um pó. É aquilo que está te deprimindo. É sobre isso que eu estou te falando. Então, quando você percebe a grandeza disso, irmãos, a grandeza da vida no Espírito, saber que a eternidade no nosso coração é o senso divino de comunhão de um Deus que anela estar conosco. Anela nos habitar. Isso é muito importante. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai vendo isso de uma maneira tão especial. Deixa eu colocar uma outra lição. Deus tem um interesse especial pelo nosso espírito. Deus anela pelo nosso espírito. O espírito é um lugar secreto dentro de cada um de nós. É um lugar profundo. É o nosso homem interior. É ali que Deus fala. É ali que Deus comunica. É ali que a sua face é revelada. Então é importante você saber que esses dois textos vão dizer justamente isso. Deus tem um profundo interesse pelo nosso espírito. Nós não podemos viver uma vida governada pelas faculdades da nossa alma. Não estou anulando a alma não, irmãos. A Bíblia não anula a alma. A alma estava presente lá no primeiro homem.
Eu quero te falar que a alma estava presente na vida de Cristo. A mente, a vontade, a emoção estava presente na vida dele. Como está presente na vida de cada um de nós. É impossível que nós venhamos viver sem a vida da alma. O problema, irmãos, é quando nós nos tornamos almáticos. O problema é quando a nossa consciência não governa a nossa mente. É quando a intuição não governa a nossa vontade. É quando a comunhão não governa as nossas emoções. Consegue fazer a relação? Intuição, vontade. Vontade é a faculdade da alma. Intuição do espírito. Consciência governando a mente. Mente é a faculdade da alma. A comunhão governando as nossas emoções. Porque quando você vive a vida cristã emocional, você participa de um culto. Aí você se deleita nos cânticos. Deleita na palavra. Você fica tão feliz com tudo isso. Só que antes de você chegar na porta do seu carro, tudo está morto. Irmãos, nós não podemos permitir que a nossa vida se torne um cemitério das dádivas divinas. Compreende isso? Quantas mensagens estão sepultadas dentro de você? Quantas palavras libertadoras estão mortas dentro de você? O quanto da vida divina não flui de você? O quanto você já recebeu de milagres? E você fez dos milagres um fim neles mesmos e não um caminho de comunhão com Deus? Não é verdade? Quantas curas você já recebeu? E o que isso mudou? Tornou você o quê? Uma pessoa que só vive em torno de curas, de milagres? Ou do Senhor mesmo? Então, irmãos, por essa razão que eu digo que muitos de nós, nossa vida se tornou um cemitério das dádivas divinas. Isso não está certo, irmãos. Escute bem, Deus tem um profundo interesse pelo seu espírito. Deus tem um profundo interesse pelo seu espírito. Ele quer ter comunhão com você. Você vai perceber que isso é tão glorioso, que você vai buscar a oração não como meio de Deus responder o que você quer, mas um meio de você ter comunhão com Deus. A oração não vai ser um meio de mudança de situações, mas um caminho de comunhão com Deus, um face a face com Deus. Isso é muito importante, irmãos. Aqui eu quero acrescentar um texto muito lindo. Provérbios, capítulo 20 e o versículo 27. Esse texto diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha que texto precioso. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso quer dizer, é aqui que a unção vem, irmãos. Quando nós lemos sobre unção na Bíblia, aonde a unção vem? Porque a figura da lâmpada ali tem um elemento constituinte. O elemento que faz com que a lâmpada brilhe é o óleo, que é a figura do Espírito Santo. O nosso espírito é a lâmpada do Senhor, é onde a sua luz brilha. É onde o Senhor é refletido no nosso espírito. Então esse texto é muito importante. Deixa eu avançar um pouco, irmãos, para que nós venhamos concluir aqui com as 3 leis espirituais. A terceira lição que eu quero colocar para os irmãos sobre esses 2 textos que lemos, Eclesiastes 3:11 e Zacarias 12:1, a terceira lição é essa. O espírito humano foi projetado divinamente para que o Espírito Santo pudesse habitá-lo eternamente. Porque lembre-se que o nosso Senhor Jesus disse que ele viria para estar para sempre conosco, para nos habitar para sempre. Aqui eu quero colocar 2 porções de textos. A primeira está em Romanos capítulo 8, os versículos 9 e 10, que diz assim, preste atenção porque os textos, eles falam, não precisa nem fazer uma exposição bíblica deles. Eles por si mesmos falam. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato
O Espírito de Deus habita em vós. Então, esse se aqui, irmãos, ele precisa ser realçado. Se o Espírito de Deus, de fato,